Olá, eu sou Ju Oliveira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma rotina simples para que você consiga estar organizando o seu financeiro. Eu sei que para muitas pessoas ter organização financeira não é uma coisa muito fácil, mas você pode criar uma rotina que você se adapte, uma rotina que seja bom para você. Então hoje eu vou te dar dicas para que você crie essa rotina, uma rotina simples, uma rotina eficaz. Então, imagine a sua vida financeira como um jardim. Para que esse jardim cresça, para que esse jardim floresça, ele precisa de cuidados, precisa ser regado, precisa ser podado. Então, com as finanças é da mesma forma. As finanças precisam do seu cuidado, precisam de cortes, precisa ter orçamento. Então, cuidar das finanças vamos supor que é equiparado a como cuidar de um jardim. Então, precisa muito da sua atenção. E as suas finanças só dependem de você. Então, as nossas finanças precisam do nosso cuidado diário, precisa de uma rotina para que funcione. Essa rotina não vai ser igual à rotina de todo mundo. É uma rotina que você se adapte, é uma rotina que fique bom para você. Então, você pode estar criando a sua rotina e para isso eu vou te dar aqui agora 6 dicas para que possa te ajudar. Então, é muito importante que a gente cuide do nosso financeiro, tá? A primeira dica é você criar um orçamento. Nesse orçamento, você vai também definir um teto de gastos. Criar o orçamento é basicamente você planejar como será o seu financeiro para o próximo mês. Definindo o teto de gastos é você definir quanto você quer gastar em cada categoria, para que você siga aquele teto de gastos e que você não gaste mais do que você deve, não gaste mais do que você pode. Então, crie um orçamento, planeje bem direitinho como será o seu mês, definindo um teto de gastos. Por exemplo, um teto de gastos, vamos supor que com o supermercado a gente vai definir um teto de gastos de R$ 1.000. Então, durante o mês eu tenho que ir acompanhando quanto eu já gastei, quanto eu ainda posso gastar, para que eu não ultrapasse esse limite que eu estabeleci. Então, o teto de gastos é um limite de quanto você pode gastar em cada categoria. No final do vídeo eu vou mostrar para você como você pode fazer um orçamento. Então eu vou fazer na prática para que você veja como é o orçamento. A segunda dica é estabeleça metas. Então a gente precisa ter metas para conquistar o que a gente quer, para comprar o que a gente quer. Então as metas é muito importante também estar no nosso orçamento. É muito importante também que a gente tenha, que a gente reserve todo mês um valorzinho específico para as nossas metas, para que a gente conquiste o que a gente quer. Não gaste tudo que a gente ganha, para que a gente possa realmente viver, para que a gente possa comprar o que a gente quer. Então, definir um teto de gastos também para metas, para que a gente conquiste nossos objetivos. Então, é muito importante também a gente ter nossas metas, é muito importante que a gente reserve esse dinheiro para as nossas metas. A terceira dica é acompanhe seus gastos. Então, tudo que você gastar, você tem que acompanhar durante o mês, você tem que saber quanto que você está gastando em cada categoria e para isso você tem que anotar. Então anote, registre tudo que você ganha, tudo que você gasta, para que você possa saber se você está gastando mais do que deve, para você saber se você deve cortar gastos, se você deve reduzir gastos. Então registre tudo que você gasta, acompanhe os seus gastos no decorrer do mês. E a quarta dica é economize. A gente precisa também todo mês poupar o nosso dinheiro. A gente precisa poupar para quê? Para reserva de emergência, para as nossas metas, para que a gente possa ter um dinheiro guardado, que a gente não gaste tudo, se você não, por exemplo, se acontecer algum imprevisto na sua vida e você gasta tudo que ganha, você não tem nada guardado, o que você vai fazer? Se for uma coisa assim que você não consiga, que não caiba no seu bolso, seja uma coisa muito urgente, como que você vai fazer? Então é muito importante que a gente economize todo mês, para que a gente tenha a nossa reserva financeira, para que a gente tenha o nosso dinheiro guardado. E a quinta e última dica é analise os seus hábitos. Analise seus hábitos de consumo, se são hábitos bons, se são hábitos ruins. Analise realmente o seu financeiro, com o que você anda gastando, se aquilo está te fazendo bem, se você está conseguindo conquistar suas metas, conquistar seus objetivos, se você está gastando tudo que ganha, se você gasta até mais do que você ganha. Então você precisa realmente analisar
tudo que você faz com o seu dinheiro. Então agora eu vou mostrar para você como você pode fazer o seu orçamento para que você tenha um controle financeiro, para que você tenha uma vida financeira tranquila. Então vamos lá. Bom, vamos lá fazer o orçamento. Vou fazer aqui o orçamento fictício para o mês de dezembro, tá? Então temos aqui o controle financeiro. Por enquanto eu vou fazer o valor orçado, que é o valor planejado, é o valor que eu acredito que vai acontecer agora no mês de dezembro. E depois, quando fechar o mês de dezembro, eu venho aqui colocando o que realmente aconteceu. Então, aqui é o planejado e aqui é o realizado. Então, vamos lá fazer o orçamento. Vamos supor que aqui é uma família de casal. Nessa família de casal, os dois, somando junto, ganham um salário de R$ 3.500. Então, esse casal ele tem mais ou menos a noção de que vai ganhar os R$ 3.500 agora no mês de dezembro. Aí tem o vale alimentação, que dá R$ 800, renda extra. Renda extra eles acreditam que não vão fazer esse mês de dezembro. Então, vamos colocar aqui o total de despesa. 3.500 com 800 dá o total de despesa, não, total de receita. Então, o total de receita para esse mês de dezembro é de R$ 4.300. R$ 4.300. Vamos agora, então, planejar como serão as despesas fixas. Tem umas despesas que a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto que é e outras a gente tenta colocar um teto de gastos, que é muito importante a gente ter teto de gastos e seguir com esse teto de gastos. O que é o teto de gastos? O teto de gastos é um limite que você estabelece para gastar naquela categoria, certo? Então, vamos lá. Aluguel é um valor fixo, geralmente. Vamos supor que o aluguel é de R$ 800. Gente, aqui são valores fictícios, tá? Só lembrando. Conta de água, vamos supor que eles gastam R$ 100. Conta de energia, vamos colocar aqui uns R$ 200. Internet. Internet, vamos também R$ 100. Supermercado. Supermercado, o casal estipulou um teto de gastos de R$ 1.000. Então, eles ficam controlando os gastos para que só gastem realmente os R$ 1.000. Transporte, mais ou menos um teto de gastos também de R$ 200. Academia geralmente é valor fixo. Academia vamos colocar R$ 100. Educação. A gente também tem que ter no nosso orçamento gastos com educação, que a gente precisa estudar, a gente precisa estar se qualificando. Então, com a educação, vamos colocar aqui R$ 120. Cursinhos, livros, alguma coisa assim. E temos a reserva de emergência, alguma meta que você tiver. Então, reserva meta, vamos tirar todo mês R$ 600. Mais ou menos um teto de gastos que a gente vai definir. Então, o total de despesa fixa desse casal é de R$ 3.220. Total, R$ 3.220. Então, o casal ganha 4.300 juntos e de despesa fixa tem 3.220. Agora vamos para as despesas variáveis. Despesas fixas são aquelas despesas que você tem todo mês, independente de qualquer coisa. Despesa variável são aquelas despesas que pode acontecer mês sim, mês não. Não é todo mês que tem, varia mês a mês, por isso são despesas variáveis. Coisas de casa. Vamos supor que esse casal precisa comprar algumas coisas para casa e eles colocaram um teto de gastos de R$ 400. Cuidados pessoais também, vamos colocar um teto de gastos de 150. E com lazer, R$ 200. O lazer aqui, para eles, é uma despesa variável, mas se para você for despesa fixa, você coloca aqui despesa fixa. Se para você é importante todo mês você ter um gasto com lazer, você coloca em despesa fixa.
e com presentes. Vamos supor que vai ter aniversários agora, então vamos colocar R$ 180. E o total de despesas variáveis é de R$ 930. 930. Somando a despesa variável de 930 com a despesa fixa 3.220, o total de despesa, que é importante a gente colocar também o total da despesa, é de R$ 4.150. R$ 4.150. Então, aqui vamos colocar o saldo inicial. A gente vai iniciar mês de dezembro com algum saldo? Não. Então, vou colocar aqui zerado. E vamos colocar o saldo final desse orçamento. Então, o saldo final vai ser 4.300 menos 4.150, que o saldo final vai ser de R$ 150. Então, esses 150 a gente deixa aqui para como se fosse uma reserva para o mês, para algum imprevistozinho que acontecer durante o mês. Se você não gastar, você pode transportar para o próximo mês, ou então você pode colocar aqui na sua reserva, nas suas metas. Então é isso, a gente coloca, a gente faz um planejamento do que a gente vai receber, um planejamento do que a gente vai gastar, tá certo? Então o orçamento é basicamente isso, é bem simples de fazer, você só precisa listar todas as suas receitas, listar todas as suas despesas, definir um teto de gastos. Definindo um teto de gastos, você vai se controlar para gastar só aquele valor que você definiu, não gastar mais do que você não pode gastar, tá certo? Então a gente fez o orçamento e aí finalizando o mês de dezembro eu venho aqui preenchendo com tudo que realmente aconteceu para ver se eu estou realmente seguindo com o que eu coloquei aqui no meu orçamento. Então, basicamente o orçamento é isso.